OAB está querendo investigar as coisas. Não, eu sou a favor de investigação, tem que investigar tudo. Aliás, eu tenho aqui uma tarefa para a OAB também, que não é política, tem a ver com direitos humanos. Vai lá. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, solicitou que a Comissão Nacional de Direitos Humanos do órgão investigue possíveis violações no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, após a morte de um detento. Clériston Pereira da Cunha estava preso de forma preventiva depois de ser detido em flagrante na capital federal. Ontem, ele morreu após sofrer um mal súbito. Em ofício, Beto Simonetti disse que a morte pode indicar possíveis irregularidades. Ele disse: conforme divulgado na imprensa, o fato suscita questionamentos sobre possíveis irregularidades e violações aos direitos humanos das pessoas detidas. Não, quero que ele investigue, claro. Tem mais coisa aí. Vamos dar mais informações. Porque, de resto, quem manteve esse senhor... Eu não estou acusando o ministro, não. Só estou passando uma informação. Quem negou habeas corpus a esse senhor não foi o Alexandre. Foi o André Mendonça. E não estou acusando o ministro de nada. Segundo os elementos que ele tinha, foi a decisão que ele tomou. Mas eu quero falar com a OAB. Porque eu tenho números aqui que não sei se a OAB tem, talvez tenha. E tenha, sei lá, não tenha se manifestado antes, porque faltou oportunidade política. À OAB e aos ditos patriotas. Vamos lá, mas vamos dar as causas, vamos lá, vai lá. Morto no presídio da Papuda, em Brasília, ontem, depois do mal súbito, Clériston Pereira da Cunha, um dos presos do dia 8 de janeiro, por participar da invasão das sedes dos três poderes, havia pedido, ainda em fevereiro, para responder ao processo em liberdade devido ao quadro de saúde. Ele tinha sequelas da Covid-19 e o advogado dele chegou a dizer ao Supremo Tribunal Federal, em abril, que a manutenção da prisão poderia ser uma sentença de morte. A defesa do réu apresentou um habeas corpus ao STF, mas o relator, ministro André Mendonça, negou o pedido. O magistrado decidiu com base em questões processuais e técnicas, sem mencionar as informações sobre as condições de saúde do preso. Durante a sustentação oral do recebimento da denúncia em abril, realizada naquele mês, o advogado Bruno Azevedo de Souza chegou a dizer que a prisão poderia acarretar uma sentença de morte, usou essa expressão. Na ação, citou um quadro de vasculite de múltiplos vasos e miosite secundária à Covid-19, uma espécie de dano aos músculos como consequência da doença. Olha, eu lamento. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou amigo de... eu tenho muitos amigos advogados. Acho que a maioria até criminalista. Usar hipérbole, o apelo retórico de mantê-lo na cadeia uma sentença de morte, eu já vi em trocentos pedidos e petições. Não estou dizendo que não era o caso. Ele está morto, tinha problema. Mas, ô Larissa, ô Vólio Bene, ou a gente faz trabalho, chama lá sua mãe, chama lá seu pai, avisa lá, avisa os colegas, fala que eu vou dar um número importante aqui, agora. Para a OAB também, para o Simonetti. São números de 2022, do ano passado. Eu tenho um escândalo aqui. Havia 832.295 presos. Sabe quantos presos morreram, Larissa? Quantos? 2.453. Sabe quantos mortos por 100 mil dá? 294,83 mortos por 100 mil. Sabe qual foi a mortalidade por 100 mil no Brasil?
mortes por 100 mil em crimes violentos, 23,4. Nós estamos falando de uma mortalidade aí que é 11 vezes, 11,59 vezes a mortalidade do Brasil, maior. Na verdade é 12,59, né? Mas considerando a base 1 original, 11,59 vezes maior. Maior. E OAB, por problema de saúde, 1430. Se fosse pegar só os problemas de saúde registrados, daria 171,87 mortes por 100 mil habitantes. Senhores. Crime, 390. Sem causa, 400. Sem causa, então, é maravilhoso. Ah, foi dormir, como escreveu certo jornal uma vez, né? A hora de acordar estava morto. Né? Ao acordar, estava morto. Né? Quando tentou acordar, estava morto. Sem causa. Com uma mortalidade como essa nos presídios, 294,83 por 100 mil habitantes, e não se quer saber qual é a razão? E não se investiga qual é a razão? Ah, mas você está juntando tudo. Tá bom, pega 171,87 por 100 mil, que são aqueles comprovadamente mortos por problema de saúde. Adicionalmente, não é, OAB? A gente sabe que mais da metade dessas pessoas, da metade para cima, estão presas irregularmente. Porque sem trânsito em julgado. Não, eu acho, não estou querendo que não se preocupem com esse senhor. Pode se preocupar. Agora, não para fazer proselitismo barato na hipótese de se usar isso, porque, afinal de contas, há uma demanda da OAB com o Alexandre de Moraes, porque não sei o quê, porque há descontentamentos vários. Crítica honesta, crítica sincera, crítica com números. Porque agora, por exemplo, se está discutindo lá aquela PEC contra o Supremo. Né? Rodrigo Pacheco hoje disse, não é contra o Supremo, contra o Supremo. E neste momento, parlamentares que apoiaram atos golpistas estão lá. Um deles até confessou que participou de uma tramóia golpista. Estão lá atacando Alexandre de Moraes, chamando praticamente o ministro de assassino. Não é? Ah, você está comparando... Eu estou dizendo que a OAB está preocupada com o preso, que estava preso por ter participado de atos golpistas. Um crime muito grave. Considerando que a OAB, até onde entendo, golpista não é, né? Também acha aquele crime grave. Eu estou falando de alguém que estava preso por ter cometido um crime em prisão preventiva, e estou falando de 832.295 pessoas presas também. E eu não vi, com 2.453 mortos em um ano, eu não vi 0,0 não sei o que da preocupação que a gente vê. Agora. Porque o crime por tentativa de golpe de Estado é mais nobre do que os outros? Ou a condição social, racial, etc., daqueles presos que estão lá, podem ficar lá mesmo, amontoados, tanto faz que ninguém dá bola. Ou a gente fala tudo aqui, né? Ou então não vale a pena fazer esse programa. Nem programa nenhum. Com números, com dados. Eu passei uma parte da minha tarde correndo atrás desses dados aqui. Jornalismo é precisão.
Não é só cotovelo. E que se investigue o que aconteceu, sim. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes pediu a investigação. Não é? E sim, teve a Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal realizou nesta terça a 20ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca investigar os agressores e financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Hoje, os agentes tentaram prender de forma preventiva 2 suspeitos. Os mandados foram cumpridos em 3 cidades da Paraíba e mais 2 do Mato Grosso. As determinações foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? E com a 20ª fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal acumula 88 mandados de prisão, 367 mandados de busca e apreensão cumpridos, além de 17 inquéritos instaurados, e espero que todos aqueles que participaram daquilo paguem o preço na cadeia. E não é para morrer ninguém, que se veja as condições de todo mundo. Daqueles e dos 832.295 presos, que também merecem atenção. Não é mesmo, doutores? Senão eu seria obrigado a concluir que existem os crimes nobres que merecem mais cuidados, e cujos criminosos merecem mais cuidados, como, por exemplo, o golpe de Estado, e os outros crimes, né? E os outros criminosos. Como vocês sabem, tio Rei não é dessa turma, né? E gosto de bandido tanto quanto vocês. Eu diria que talvez eu goste ainda menos. Tá certo?